Deus criou o mal. Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Prezados ouvintes, nós dizemos, como regra de fé, que a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus, referindo-se à Bíblia, às Escrituras Sagradas, em João 17:17, na parte final do versículo, ele disse: a tua palavra é a verdade. Paralelamente, dizemos também que a Bíblia não é um livro fácil de ser interpretado. Tanto é assim que quando Filipe se aproximou do eunuco que lia o profeta Isaías sentado num carro, lia em alta voz, Filipe se aproximou e perguntou-lhe: entendes o que lês? E a resposta foi negativa: não. E foi acrescentado pelo homem importante de Candace, rainha dos etíopes: como entenderei se alguém me não explicar? Isso prova que a Bíblia não é um livro fácil de entender, e é preciso que tenhamos cuidado para que não aconteça que, ao lermos certos textos da Bíblia, venhamos a chegar à conclusão de que a Bíblia é um livro contraditório. Sobre isto, o apóstolo Pedro nos preveniu quando, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 15 e 16, ele, falando dos escritos do apóstolo Paulo, disse o seguinte: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ora, dentre versículos difíceis de entender, nós temos esse de Isaías, capítulo 45 e versículo 7. Deus diz: eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. E agora, como entender esta passagem? Algumas pessoas encontram uma saída para definir que o Deus do Antigo Testamento não é o próprio Deus do Novo Testamento, e fazem um contraste dizendo que o Deus do Antigo Testamento é um ser mau, é um tirano, é vingativo, e falam então palavras ofensivas contra o Deus que a Bíblia apresenta no Antigo Testamento, e procuram então dizer que o Deus do Novo Testamento, esse sim, era bom, mas não o do Antigo Testamento. Ora, pessoas como os escritores da Bíblia, no caso específico de Davi, no Salmo 103, ele tece louvores a Deus de uma maneira transcendental,
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. E ele continua no versículo 8, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E finalmente, no versículo 13, ele declara: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Repetindo o Salmo 103, você é convidado a ler todo este salmo, onde o escritor que teve uma convivência com Deus, como se lê no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. E assim vai ele falando de Deus como seu pastor, da mesma maneira que ele, Davi, pastor de ovelhas, tomava conta das suas ovelhas com muito zelo, com muito amor. De modo que esta maneira de tentar explicar um texto como Isaías 45:7, com essa alegação de que o Deus do Velho Testamento é um e o do Novo Testamento é outro, está completamente estranho, fora da Bíblia Sagrada. Imagine Jesus dizendo em João 14, 10 e 11, não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Quem era esse Pai de quem Jesus falava? Era o próprio do livro de Isaías 45, versículo 7, e do Salmo 103. Então, outras pessoas, tentando interpretar o texto, dizem que Deus é um ser meio a meio, um ser equilibrado, tanto bom como mal. E tal ideia é representada em símbolos de religiões orientais, como o taoísmo, que tem a ideia do yin e yang, quer dizer Deus bom e Deus mau num ser só. O Deus verdadeiro não é um conjunto de forças opostas. Ele é perfeitamente bom e não contém nada de maldade. Está no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 5. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E ainda outros têm exagerado o conceito da soberania de Deus até o ponto de negar o livre-arbítrio do homem. De modo que, segundo alguns sistemas de teologia, Deus decreta tudo e o homem é impotente para resistir à vontade dele. Pessoas como estas afirmam que Deus predestinou cada pessoa para a salvação ou para a condenação, e que Jesus morreu somente para salvar as pessoas eleitas, que nós diríamos pelo capricho de Deus.
tais doutrinas são heréticas. Precisamos abandoná-las. Deus chama todos nós ao arrependimento, de acordo com Atos 17, versículo 30. Ele não leva em conta os tempos da nossa ignorância, mas anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam. O apóstolo Pedro, por sua vez, no capítulo 3, versículo 9 da sua segunda carta, ele diz que Deus é longânimo, paciencioso. Ele não quer que alguns se percam, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Daí a ordem expressa do Senhor Jesus. Em Marcos 16, versículos 15 e 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí está então de pé a pergunta: Deus criou o mal? Como nós podemos entender essa palavra mal? Queremos dizer que Deus não pode criar o mal no sentido moral. Diz o texto bíblico: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Então quero dizer ao meu ouvinte, quando diz o texto Deus criou o mal, Deus não criou o mal no sentido moral. Ele não pode fazer o mal nesse sentido que nós, seres humanos, praticamos. De que modo, então, significa essa palavra mal? Significa calamidade, significa punição. Então, Deus pode agir no sentido de permitir o mal, um acidente, uma queda de um avião. Ele pode permitir que aconteça isso, dado que o homem é responsável por suas ações e ele responde, então, moralmente por aquilo que faz de certo ou errado. Agora, Deus não se deixa escarnecer. Diz a Bíblia: o que o homem semear, isso ceifará. Quando Deus propõe abençoar uma nação, e essa nação se arrepende do mal, Deus evita o castigo, como aconteceu com a cidade de Nínive. Mandou Jonas pregar, em decorrência da maldade daquele povo, 40 dias e a cidade será subvertida. Quando Jonas começou a pregar, e a pregação de Jonas chegou aos ouvidos do rei, ele decretou um jejum de 3 dias absoluto. Até os animais jejuaram. Deus viu a mudança de vida daquele povo e reprimiu o mal que adviria em decorrência do arrependimento daquele povo. É o que nós dizemos da palavra de Jesus: quem crer e for batizado escapará da condenação, mas quem não crer será condenado. Então os apelos de Deus estão sendo feitos constantemente. A mensagem do Evangelho está ecoando por todo lado. E há pessoas que aceitam e são beneficiadas com a palavra que aceitam. E há pessoas que recusam e naturalmente vão responder
pelo mal, pelo desprezo à palavra de Deus. Então, concluindo, Deus não quer o mal de ninguém. O mal a que se refere a Bíblia são punições, calamidades que podem advir decorrente da própria ação do ser humano. Diz o apóstolo Tiago: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, meu prezado ouvinte, veja como você ama. Quando você sai de carro, numa viagem, você tem limites na estrada para desenvolver o seu carro. Há sinais específicos. E às vezes o motorista se mostra tão confiante que vai além dos limites estabelecidos. Às vezes se dá um acidente. Quem é culpado? Ah, Deus é culpado. Onde é que Deus estava que não viu isso? Ora, por que não procura diretamente o culpado na pessoa do motorista? Joga sobre Deus as consequências, os resultados, porque alguém não teve o cuidado de seguir a orientação traçada. Mas que Deus o abençoe. Este Deus que nós servimos é como um pai que se compadece dos seus filhos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce dele, e nele não há mudança de mal para bom, de bom para o mal. Ele é um Deus eterno, que não muda, de acordo com o livro de Malaquias. Eu, o Senhor, não mudo.